tomar um tempo, eu vou dar uma passada por isso, até porque algumas coisas a gente já vem discutindo. Então, eu vou trazer alguns pontos aqui que eu acho que são, que contextualizam até a discussão que a gente já está tendo, assim, né? Então, vai sair um pouco do que eu tinha programado, mas aí vocês podem, eu acho que a gente pode continuar nesse formato de, entendeu? Pergunta e vai... o que eu tinha pensado era isso, esse tema, né, ecologias híbridas, interações entre plantas e máquinas no ambiente da arte. Como eu já falei aqui, para quem não conhece ou não ouviu, eu sou coordenador desse laboratório NANO, lá na UFRJ, que ele pensa ser um espaço de experimentação, além de um espaço de pensamento, de ideias, de produção de material teórico, textos e as discussões que a gente tem nos diálogos transdisciplinares, que são eventos que a gente criou dentro do NANO, os SETs também. Os SETs são seminários exploratórios transdisciplinares. A ideia é trazer esse exploratório, que era uma palavrinha que eu ouvia muito lá na época do doutoramento, caráter investigativo exploratório, né? Parece que a gente fica um pouco muito preso a essa filosofia europeia, essa coisa de, né, tudo tem remete a um filósofo e às vezes eu leio um texto assim que é filosofia, e eu não sei nem se eu estou entendendo, se a pessoa que escreveu está entendendo como é que a gente enraiza isso. Essa questão de explorar eu acho que é muito importante, porque às vezes você tem que trazer entrar no desconhecido total, né? Então a ideia do SET é isso, então a gente trabalha nesse aspecto mais teórico e nesses encontros, nessas discussões, e o próprio espaço do NANO que a gente trabalha ali com um pouco do que eu chamei de eletrônica para artista, e a gente vai dentro de alguns grupos, enfim, produzindo material que vão servir na construção dos próprios trabalhos. O que eu ia falar aqui hoje está focado nesses pontos: interconexão de sistemas vegetais e artificiais no contexto de experimentações artísticas, abordagens científicas, pseudocientíficas e artísticas sobre plantas. Eu coloco esses três elementos, e aqui é mais ou menos o que eu vou mostrar rapidamente, porque isso tem a ver com o desenvolvimento da pesquisa, a metodologia que eu utilizei enfim, na pesquisa de doutoramento e posterior, como a gente vem aplicando isso no NANO. E nesse momento do doutoramento teve essa compartimentação da pesquisa nessa abordagem de um aspecto científico. Eu costumo falar muito que eu vivi bastante essa esquizofrenia do cientista e do artista e tentar achar esse limiar entre os dois, porque eu acho que é um pouco isso, a pesquisa artística, né? Eu costumo pensar que para ser artista não precisa fazer doutorado, nem mestrado, né? Você quer ser artista, vai ser artista. Você quer vir para fazer doutorado, então você quer alguma coisa a mais. Você quer fazer mestrado, você quer no mínimo, no meu entendimento, é a capacidade de articulação teórica das ideias que estão ali no corpo prático e tal. E tem um protocolo para isso, tem uma metodologia, tem um sistema de argumentação, de hipóteses, enfim. Tem uma coisa que é careta, de uma certa forma, mas que pode ser bastante expressiva também, bastante poética até. Então, eu acho que uma coisa que foi crucial para mim nessa articulação dessa metodologia, nesse trabalho de híbridos e tal, esses experimentos com planta, foi determinar esse lugar, esse limiar da onde, olha, eu não preciso ir mais do que esse ponto, porque eu não estou querendo uma comprovação, constatação científica. Eu quero a construção de uma poética. O que vai fazer funcionar vai ser a fruição desse trabalho, que tem ali elementos de ciência, mas no fundo é o que ele vai acontecer naquele espaço de experimentação ali poético, que não interessa. A experiência do breathing, por exemplo, é muito bacana, assim como eu mostrei esse trabalho no mundo todo. É bacana conversar com as pessoas. Então, assim, vem um engenheiro conversar comigo, é uma conversa. Vem uma dona de casa, é outra conversa. Vem uma pessoa que gosta de jardim, é outra. Vem uma pessoa que está ligada a uma espiritualidade e práticas xamânicas, é outra coisa. Nossa, teve um grupo de pessoas que ficou em volta do trabalho com a mão dada e mandando vibração para fazer a planta se mexer. E quando se mexeu, eles falaram, nossa, ele está... Eu falei, quem sou eu para dizer que não tá ou tá, entendeu? Eu lembro até uma conversa com o Roy que ele falava assim, que era justamente nos momentos de crise dessa coisa, mas Roy, como é que vai ser essa...
esse sinal, eu estou na dúvida, como é que ele é, o quanto de precisão que eu preciso nisso e tal, não sei o quê. E ele falou, o Guto, a questão é, quem questionar esse trabalho, você vai ter que falar o seguinte, olha, então você vem cá e passa seus 3 anos desenvolvendo esse projeto, sofrendo e vivendo, estudando o que você está estudando, para você poder falar alguma coisa, né? Porque o projeto não é uma equação científica, ele é fruto de uma elaboração, um corpo muito mais amplo, né? E que emerge aí desse processo maior, né? Como costumo pensar o desenho mesmo, né? Que é uma influência muito grande para mim. Bom, por que plantas, né? Então, a ideia é que eu começo a fazer um apanhado assim histórico. Eu vejo que planta está no trabalho do Darwin. Lá atrás, ele vai fazer uns experimentos com planta que eu acho muito engenhoso, né? Que aparece nesse livro dele, The Power of Movement in Plants. Você encontra, você pode fazer o download, está em domínio público. E você tem esses esquemas, esses desenhos que são feitos dessa forma. Ele criou essa coisa engenhosa de botar um vidro na plantinha, ele bota um pontinho de referência na planta e através do vidro ele olha aquele pontinho com a marcação que está lá atrás e cada momento que ele olha para aquela planta, ele vê que a planta se mexe, ele vê aquele pontinho no outro lugar, ele vai e faz uma linha. E a plantinha cresce mais um pouquinho ou se mexe, ele vai e faz outra linha. Só que isso leva tempo. Por quê? Porque a ideia da planta é justamente essa, de que como ela é uma coisa que não se move, a gente tem momentos que você não presta atenção. Mas é um ser vivo, ele está em ação, está em movimento. Então é uma questão de uma temporalidade mais do que uma condição, né? Mudando essa escala temporal, as coisas começam a ficar diferentes, né? Que é o que a gente vai ver. Eu acho bacana que nesses livros eu falei assim, poxa, a primeira colaboração entre plantas e humanos, né? Porque é um desenho que surge disso, é um desenho do Darwin, mas é um desenho da planta também. Ele começa a fazer esses gráficos, esses diagramas, que eu acho bem bacana. Então, quer dizer, eu acho que a planta é isso, né? Quando você olha para essas imagens, né? Que aqui está bem travado, e você vê a plantinha se mexendo, é muito curioso esses movimentos que ela faz, né? Que tem toda uma relação com a luz, se ela está com a luz, ela cresce de um jeito, se não está, ela cresce do outro, mas ela vai, de repente, como é que ela encontra essa madeira? E é claro que isso é uma questão de uma certa projeção sobre esses movimentos que a gente faz, mas eu acho que a condição de perceber esses movimentos, então, de trazer esses modelos que possam nos revelar um pouco desse universo que está aí um pouco velado, que a gente não tem o contato, é que vai fazer um pensamento mudar, né? Porque quando eu vejo essa planta se movimentando e fazendo esse tipo acontecendo dessa forma, isso muda a minha percepção completamente, né? Aí vem a questão da senciência, né? A planta é capaz de perceber, de sentir, de se afetar, mas de uma forma como se tivesse aí uma espécie de consciência primária e tal. E aí eu trago essa discussão, que é uma questão seguinte, a planta ela entra nesses trabalhos pensados como um sistema, né? Essencialmente é um pensamento sistêmico. Por quê? Porque quando a planta está no híbrido como planta, aliás, quando ela se integra a essa estrutura artificial, ela deixa de ser planta, ela é um sistema aberto, no qual, dependendo da minha perspectiva para esse sistema, eu tenho uma percepção desse conjunto, né? Então, por exemplo, quando eu ia conversar com os engenheiros na universidade para pensar no protótipo, no protocolo de medições dos sinais elétricos da planta e tal, nossa, a discussão era muito complicada, porque eles queriam que eu trabalhasse dentro de uma Faraday cage para poder filtrar as ondas eletromagnéticas, não sei o que. Eu falei, gente, eu não vou terminar esse doutorado nunca, porque eu quero que esse trabalho vá para uma galeria, não vai ter isso. Então, como é que é essa história? Então, qual o ponto de equilíbrio nessa coisa toda? E tem essa cultura, por exemplo, no Brasil, da coisa da espada de São Jorge, do galho de arruda, essa questão da proteção, então, isso me interessa. Então, quando eu incorporo a planta no trabalho, ela absorve, né? Essa palavra absorção acho que é muito importante, muito interessante para o contemporâneo, que a absorção é uma outra relação, né? Mas ela absorve essa projeção de alguém que observa essa planta, mas tem uma outra relação por conta dessa expansão desse universo do vegetal, que aí a gente traz aí desde a cultura popular, indígena, enfim, que tem um outro olhar, um outro entendimento de planta e efetivamente uma outra energia. Então.
Aí vem essa questão do sistema nervoso, tem ou não tem sistema nervoso e tal. Recentemente no TED tem um cara, um pesquisador italiano, o Stefano Mancuso, que eu entrei em contato com ele depois de ter visto o TED e a gente não conseguiu se encontrar ainda, mas ele desenvolve um trabalho, ele é da biologia e desenvolve um trabalho com a perspectiva de robótica e plantas, porque a capacidade sensorial, de ser afetada, né, da planta é tão grande que algumas pessoas de pesquisa, inclusive da área militar, consideraram muito planta como sensores orgânicos, porque ela é muito antenada com uma série de eventos. E a partir daí você pode construir coisas muito interessantes. Mas o que é essa questão do sistema nervoso? Então, para pensar isso, eu fui lá para esse cara que é o Jagadish Chandra Bose, indiano, que ele chega a fazer parte da Royal Academy, foi aceito como um dos primeiros cientistas a ter um reconhecimento internacional. E ele é da área de física, mas vai para a biologia. Então, ele é considerado um dos primeiros biofisicistas. E ele vai com essa pergunta de por que apenas a mimosa, né, a dormideira, é conhecida como uma planta que tem respostas de movimento a estímulos, né? Será que as outras plantas não demonstram isso também de alguma maneira, né? E porque havia a ideia de que apenas a mimosa teria, porque ela tem essa coisa que a gente consegue ver aí a olho nu, essa coisa do toque, ela ter essa reação. E ele começa a fazer uma pesquisa que leva ele a criar uma série de aparelhos, que é muito bacana, porque são aparelhos muito idiotas, poderia estar hoje numa galeria muito bacana, que são umas plotters aí à base de sistemas ópticos de reflexão, e que, na verdade, são amplificadores de movimento. Você vê que ele está ali com uma pequena hastezinha, né, presa na pontinha ali do caule ou na folha, e um pequeno movimento é amplificado e plotado naquela máquina. Ou então, como essa. Algumas sofrem estímulos como o toque, ou então a parte elétrica, choque. Em alguns momentos ele mandava alguns sinais elétricos para a planta. E em outros momentos, além da plotagem, ele faz também uma medição de resposta galvânica, que foi daí que veio essa minha inspiração para a coisa de trabalhar com resposta galvânica em plantas. A resposta galvânica, na verdade, é uma medição da corrente elétrica, que toda folha ou toda a estrutura vegetal ela tem ali que é conhecido como action potential, que é um pico de energia que acontece a partir de algumas no caso plantas, como resposta a esses estímulos é produzida essa diferença de potencial, mas a eletricidade na época desse cara não era considerada, né? Então o próprio movimento da planta era pensado apenas como uma resposta por transmissão de água, né? A eletricidade não estava envolvida aí nessa queda, nesse movimento da dormideira. E ele vai revolucionar essa pesquisa toda, porque ele vai introduzir essa pesquisa dos sinais elétricos, dessa eletrofisiologia de planta. E, curiosamente, aqui são algumas respostas já, por exemplo, uma cenoura, se eu não me engano, que é depois de usar o cloroformo, ela começa a dar esses pulsos elétricos. Aí também uma medição diária de 24 horas de planta sendo excitada. E o que é curioso é o seguinte, depois que ele morre, as ideias dele meio que ficam meio obscuras, porque para a época era uma coisa meio ainda questionável, porque ele também vai com uma pesquisa aí para a questão dos materiais, ele faz uns testes com metais, e metais no qual ele coloca veneno, coloca, enfim, algumas substâncias e consegue captar sinais em metais, como se esses metais estivessem respondendo a esses estímulos que só aconteceriam com estruturas orgânicas vivas, né? E daí que ele salta para coisas da planta, enfim.
ele é muito contestado nessa época, só que depois volta. Em 99 tem esse artigo desse Shepard, e o próprio Mancusi agora no TED, a gente vê que faz todo sentido. A eletrofisiologia de planta cresceu, já está claro a capacidade dessas respostas elétricas, e o que ainda que não se assume é algum tipo de senciência na planta, ou algum tipo de consciência de algum nível mais baixo, enfim. Mas que existe alguma coisa realmente estranha, existe, porque o poder de comunicação, de biocomunicação das plantas é muito grande. Bom, aí vem essa parte que é meio pseudociência, mas eu vou descobrir pela primeira vez a história do Clive Baxter, né? Que é esse cara que ele está trabalhando com polígrafos. Ele é um especialista em polígrafos americano. Polígrafo é um sistema que basicamente trabalha com um medidor de resposta galvânica. Você testa a capacidade de condutância da pele, que a partir de um estímulo emocional você poderia ter variações ali. Então ele vai fazer uma pergunta para você, e se você estiver mentindo, a princípio você vai transpirar. Essas micro variações no suor vão afetar esse sensor, e o polígrafo vai acusar uma resposta. Esse cara está trabalhando com isso, e não sei porquê, não me perguntem porquê, na década de 60 ele resolve botar esse polígrafo na planta do escritório dele, uma Dracena. E ele faz esse experimento que, segundo ele, muda a vida dele, realmente muda. E hoje está com 80 e poucos anos. Infelizmente, eu estava nos meus planos ir para Nova York para entrevistar ele, mas foi no final do doutorado, eu meio que abandonei a ideia. A gente só ficou um pouco em troca de e-mail. Mas ele, depois da década de 60 em diante, ele se devota a essa pesquisa de plantas, fazendo testes, chegou a publicar um paper que foi meio que detonado dentro da comunidade científica, mas é um paper que teve uma repercussão. Curiosamente, alguns grupos conseguiram replicar o processo. Hã? Pois é, replicaram o experimento com sucesso, mas prevalece aqueles que não conseguiram nada, né? O que é uma coisa muito, muito complicada, porque se você considerar... Nossa, desculpa. Pois é, é o Baxter. Se você considerar essas possibilidades aí, que eu estou chamando de ruído, né, que não estão incorporados dentro do mainstream científico, a coisa começa a ficar mais complicada. Então, a gente vê o que a gente quer ver, né? A gente vê o que a gente se alinha para ver. Então, mas, bom, o experimento que ele faz é esse: ele coloca esses eletrodos na planta, e aí o aparelho é mais ou menos isso. Esse eletrodo ele vai pegar essa condutividade elétrica, virar pulsos, que você consegue ver a variação, e ele coloca na planta, porque a ideia dele é o seguinte: olha, quando chegar a água, eu vou colocar água, quando a água chegar na folha, eu vou ver um sinal bem linear crescendo, né? Quer dizer, o aparelho vai mostrar, olha, aqui a condutividade está baixa e aqui está alta. Só que o que ele pega, na verdade, é um sinal muito estranho, que é o sinal que aparece aqui nesse gráfico. Uma variação que é muito similar à variação que ele tem quando ele faz os testes com humanos. E aqui mostra nesse ponto, que está esse gráfico aqui, é exatamente o gráfico do dia que ele fez o experimento, replicando isso. E aqui é o lugar, é o ponto exato, né, onde ele faz o seguinte: ele começa, ele fala, bom, se ela está respondendo dessa forma, eu vou ter que criar algum tipo de ameaça, algum tipo de excitação mais forte. O que eu posso fazer? Bom, vou botar fogo na folha. E aí ele vai para o escritório da secretária dele para pegar o fósforo. Isso ele contando na história toda. E quando ele volta para botar fogo na folha, ele vê que o gráfico ele tinha dado um pico. Ou seja, antes dele fazer a coisa de botar o fogo, o gráfico estava apontando um comportamento completamente estranho. E ele fala que isso muda a consciência. Eu acho bacana ele falar isso, mudou a consciência dele, né? Mudou a minha visão sobre isso. E aí ele começa a fazer testes. Ele fica aí o resto da vida replicando esses testes, que está documentado em vídeo, a gente consegue ver alguns na internet. Escreve esse paper, escreve esse livro recentemente, falando dessa relação de uma conexão entre planta e seres vivos.
A história toda era essa. Ele parte depois para fazer testes com seres vivos, por exemplo. Um experimento que ficou famoso é um que ele faz uma quantidade de camarões serem entornados dentro de uma panela com óleo fervendo. Ele faz isso porque ele tem que montar uma estrutura completamente neutra, laboratorial. Ele faz essa estrutura, sai do laboratório e usa um timer para que num determinado horário esses camarões sejam mortos dentro dessa frigideira, e a planta está conectada com esse sistema dele, e aí na hora que esse camarão é jogado lá, a planta começa a acusar um sinal. E aí, enfim, os experimentos são todos dessa ordem. Bom, essa história aí, acontece que na década de 70 vai ter um monte de artista que vai começar, tipo John Lifton, que é um cara da Inglaterra. Olha o equipamento dele, ele está assim, ele está trabalhando com esse Altair 8800, que é um computador, imagina, hoje, o que seria isso? A parafernália que ele está aqui em cima da mesa é uma parafernália assim, pesada mesmo, e ele faz já usando sinais de ondas cerebrais, ele aplica isso nas plantas, e ele faz uma instalação nesse parque onde as pessoas estão transitando, e essa sonoridade vai acontecendo de acordo com essas evoluções aí e tal. Isso foi feito, tem um filme chamado The Secret, tem um livro, né, The Secret Life of Plants, que virou filme também, e esse aí é um momento que eles estão filmando. Esse cara, ele cria um sintetizador à base de plantas, esse sintetizador, alguns experimentos onde plantas estão sendo estimuladas com pessoas, enfim, isso também, você tem que pensar que isso está tudo na década de 70, naquela coisa meio hippie também, e enfim, é um caldeirão de coisas acontecendo ali. Mas é interessante como os artistas começam a pegar essa coisa, e tem muita gente que experimenta, e o Baxter fica muito famoso dentro desse ano. O experimento dele, né? Aqui tem uma coisa mais contemporânea, esse Botanic Calls, por exemplo, é um experimento com planta, onde, que virou uma coisa comercial, que eu acho que é interessante isso. A pessoa criou um aparelhinho que você pode comprar, você pluga isso lá no vaso, e se tiver com pouca água, o aparelhinho liga para você no celular e fala, olha, preciso de água. Você vai lá na casa e você pode adaptar isso hoje para um Arduino e já fazer um sistema de regar a planta automático e tal. Teve esse evento chamado Psychobotany, que eu achei muito interessante, foi em Los Angeles, onde eles retomaram essa coisa da história, eles trouxeram a coisa do Bosé, do Baxter, e uma série de pessoas estavam trabalhando com plantas no momento. Eles fazem um experimento bacana, que é esse daí. Essa menina, ela está sentada aqui, e a ideia era o seguinte, ele coloca uma planta controle, ele coloca um para que você projete pensamentos positivos e outros para que você projete pensamentos negativos. E no final da exposição, o que acontece é isso. O negativo, essa planta está desse jeito, e o positivo, ela está desse jeito. Enfim, é o tipo de história que está acontecendo. Esse aqui é um trabalho com um galvanômetro conectado na planta e mostrando as respostas com a audiência, uma coisa mais performática. Bem atual, o trabalho da Leslie, que a gente trouxe para o Hiperorgânico, uma mexicana, quando eu fui para o México na Bienal do ano passado. Conheci essa artista, que faz um trabalho muito sério, muito bacana, muito ligado à comunidade open source. Ela programa, ela produz, ela entende eletrônica, ela entende planta, ela entende muito desse universo, e tem uma fluência nessa história que é uma coisa assim que eu fico assim maravilhado. E eu trouxe ela para fazer o Hiperorgânicos, e ela desenvolveu uma série de protótipos com plantas e usando PD para fazer sonificação, ou até mesmo trabalhos com imagem. Foi bacana que ela conheceu a Paula, que é uma doutoranda que eu estou orientando lá no programa, e ela fez o tal do Cine Planta. A Paula vinha trabalhando com câmera de vigilância, e de repente ela entrou numa de que esse sistema poderia ser usado para editar os vídeos, a projeção nas plantas, e ela faz o Cine Planta no Hiperorgânico 2, isso aqui foi na Cúpula dos Povos. Você vê que a imagem da Imena está aqui. Ela coloca câmeras, e essa imagem avermelhada, ela se modifica em tonalidade de acordo com a interação que você tem com as folhas. Na medida que você interage com as folhas, essa interação manda sinais para o PD, e o PD começa a controlar a edição desse vídeo e coloração, uma série de coisas assim. Bom, aqui eu entro na parte mais relacionada com a questão da metodologia, quer dizer, com essa base, com essa história toda da planta, como que eu comecei a trabalhar, né, no meu trabalho, na pesquisa, como é que se desenvolveu isso.
Isso aí é um trecho de um vídeo chamado Efêmera, que eu fiz em 2008. Foi quando eu comecei a fazer projeção de time-lapse de plantas em pessoas. Eu convidava pessoas para participar, eu ia na casa delas com o projetor embaixo do braço e projetava essas plantas no corpo. Foi uma primeira investigação, mas para mim, como eu venho de uma coisa muito clássica, na minha formação, eu sou gravador, minha formação é em gravura na Escola de Belas Artes, e depois eu fui migrando para essa coisa da tecnologia, e que tem muito a ver com a questão da gravura, de uma certa forma. Mas desenho, para mim, é a base de toda essa história, mesmo na robótica. Os meus robôs são desenhos, que tem uma forma robótica. O primeiro impulso para começar a chegar nessa relação de planta e tal foi começar a pegar no sketchbook e começar a desenhar. E era um desenho meio automático, onde eu queria, por mais que tenha essa figura e tal, mas era uma coisa muito rápida. Esses desenhos eram muito, muito, muito rápidos, feitos em nanquim. E não sei porquê, logicamente, talvez por uma contaminação desses temas todos, eu comecei a fazer essa coisa que era uma espécie de futuro de uma tecnologia vegetal. E tem essa mistura de veias com plantas e raízes, e eu comecei a explorar isso. Que surgiu, que encheu alguns sketchbooks, eu estou mostrando só uma parte dele aqui. O que é curioso é o seguinte, que isso eu não estava mexendo com robótica, com eletrônica, nada disso, isso está no meu background. Eu fui para Plymouth para fazer uma pesquisa, onde eu estava, antes disso, trabalhando com NetArt e com instalações de vídeo interativas, a coisa da tela, né? E quando eu vou para lá, eu vejo voltar essa coisa da eletrônica, e crucialmente porque como tive dificuldade com os engenheiros, eu falei, poxa, eu vou ter que resolver isso. Bom, até então eu não tinha mexido com nada de eletrônica, e esses desenhos começam a apontar para essas estruturas que eu falo, bom, o que eu quero fazer eu quero que isso saia do papel. Como é que eu realizo isso? Como é que isso ganha um corpo, né? Como é que isso aparece? E aí, curiosamente, num desses desenhos aparece uma primeira estrutura que eu tenho certeza que em outros trabalhos ele responde muito a isso, que é essa figura que aparece nesse desenho. Que são esses seres melancólicos e estão em algum processo de comunicação, de afeto, de amor, de qualquer coisa assim. E a primeira coisa que eu faço é esse ensaio, essa figura. E daí eu sabia que eu tinha que saltar para essa coisa de construir uma coisa cinética, e a parte da robótica, eletrônica, ia ajudar nisso. Mas é o primeiro experimento, eu queria meio que construir algum corpo que fosse essa história. Só que antes de ir para a robótica, eu vou para a coisa do vídeo, e a partir daquele trabalho em time-lapse, eu crio esse projeto chamado Happiness, que é um vídeo, que ele tem um formato bem precário, propositalmente. Ele começou de uma coisa muito experimental, que eu vi que ele virou um vídeo. Então, era onde os desenhos começavam a se juntar com a coisa da imagem e do vídeo. A projeção das plantas começaram nesse trabalho. Vou mostrar só um pedacinho dele. Eu acho que tem uma coisa, eu vendo esse trabalho, cada vez que eu vejo novamente, que eu mostro e tal, tem uma coisa do tempo dele, que é um tempo muito diferente desse estresse todo que a gente estava conversando. O meu problema é como fazer esse tempo meio que impregnar certos processos atuais, no que sem esse tempo eu acho que a coisa fica meio ou desarticulada ou meio frágil. E aí eu começo a fazer essas projeções de vídeo, e aí começa toda essa história das plantas ganhando mais força. Vou passar para a gente não... Esse é o trabalho que eu tinha mostrado, o Efêmera. Vou pular. E aí eu faço esse trabalho, que é o equilíbrio, está com o trabalho do Basbal lá atrás, que é muito engraçado.
que a gente estava na mesma exposição. Foi lá no Art Center em Plymouth mesmo. Cadê biólogos? Você sabe? Sei, eu acho, pô, muito legal. Esse equilíbrio é o seguinte, é um trabalho onde eu tenho essa estrutura, ele tem basicamente, ele é equilíbrio porque ele busca uma integração, uma comunicação, um diálogo entre esse organismo e essa estrutura robótica de uma forma meio simbiótica. Ele se movimenta de acordo com a luz, impulsionada por esses duas hélices aqui atrás. Só que na hora que essa hélice coloca, esse sisteminha coloca a planta apontada para a luz também começa a carregar as baterias, porque ela carrega através dessas células solares que estão aqui na frente. Então, isso deixa com que ele fique funcionando em tempo integral. Aqui foi uma apresentação que a gente fez no Sesc Interlagos. É mais ou menos assim. E tem uma coisa muito interessante que me agrada bastante, não que eu tivesse pensado isso antes, mas é a relação com a interatividade, porque eu acho que eu gosto da ideia de quando esse cara vem para visitar e o bicho ele vira para o outro lado. Que é uma coisa de, não é o que ele faz para você, é essa ideia de que eu não quero essa interação, né? Porque a gente está muito esse imperativo da interatividade. Eu vi muita coisa virar interativa porque virou uma moda ser interativo, né? Pois é, então eu acho que essa interatividade tem que ser pensada de outra forma, né? A proposta aqui que eu trago é a que eu chamo de interafectividade. Aí eu trabalho com o Simondon, eu vou passar rápido isso. Mas o Simondon, o que é interessante para mim é o seguinte, ele traz uma ideia de individuação aplicada a essas máquinas, uma ideia de concretização, de que essas máquinas, esses objetos técnicos, eles têm um processo que é contínuo e a crítica que ele faz de uma tentativa de pensar esse indivíduo a partir do indivíduo em si. Ele vai falar que essa individuação tem que ser pensada a partir de uma pré-individuação, é um processo de devir, e é pensar esse fluxo. Então, acho que é bacana porque é difícil pensar esse pré sem pensar como uma coisa que vem antes, mas é algo que retorna, que é um feedback constante, que é um movimento. E pensar isso para as máquinas, né? Então, isso me deu muito insight a respeito dessa coisa de que lugar é esse da máquina, né? E a máquina, num processo de concretização, a ideia é que ela se torna um todo coerente, sendo que o mais coerente é um organismo humano, né? O organismo vivo. Que nesse esqueminha aqui fica mais fácil de entender. Então ele pensa que esse objeto técnico ele nasce de uma abstração, você tem ali o mais abstrato, essa forma e estrutura, ele ganha um corpo no meio disso como objeto técnico, que é o lugar dele, e ele tende a esse objeto natural. Então, nesse intermédio aí, vive esse objeto técnico que nunca chega a esse objeto natural, mas ele está aí nesse processo. Então, quer dizer, esse abstrato é o lugar um pouco da invenção, desse lugar que, segundo ele, existe uma sinergia aí entre o pensamento inventor e a sinergia da estrutura que está no objeto. Porque para você inventar um objeto técnico, você tem que meio que prever como ele funciona, e você tem que prever essas variações, você tem que expandir isso, sem limitar com isso as possibilidades, e contar também com o processo da surpresa, de uma certa indeterminação, que o Simondon também vai apontar como necessário nas máquinas. Aí tem essa pergunta que eu acho que pontua muito a questão que leva a toda a questão da hibridação, que é isso aqui. O que estaria em jogo, né, se esse objeto técnico está no meio entre esse abstrato e esse natural, o que acontece quando você pega esse objeto técnico e junta com o natural, como na forma de um híbrido? Que curto-circuito é esse? O que acontece ali? Né? Então, isso fomenta um pouco o que é explorado teoricamente nessas construções. E aí vem essa questão, essa noção de margem de determinação. Ele vai apontar que, olha, a máquina ela não é mais perfeita quanto mais automática ela for, quanto mais complexa e ela atender mais a esses desejos humanos, mas essa margem de determinação é o que faz dela inteligente, ou seja, é uma certa, um certo grau de impossibilidade ou de inconcretude dessa máquina que justamente abre espaço para um diálogo com a gente. E aí ela se torna inteligente nesse sentido, talvez nessa simbiose, nessa estrutura mútua e híbrida. Então, eu acho que
um pouco a questão da hibridação é trazer a coisa com a planta, é trazer amplificar essa margem de indeterminação com a introdução desse elemento orgânico natural na estrutura virtual ou na estrutura sintética. Eu vou fechar, Mário, para a gente não estender tanto. Eu vou mostrar aqui só essa coisa de acoplar máquinas. E aí esse é o trabalho que eu tenho mostrado bastante. É o briefing, que foi um pouco resultado, que surge no contexto desse doutoramento. Essa é uma das melhores fotos que eu tenho desse trabalho. Foi feito no México, não sei qual a condição exata, mas eu conseguiu filtrar esse fundo todo, ele está todo escuro, e ele parece um pouco essa criatura que vive no fundo do mar, que é um pouco a beleza dele por conta da fibra ótica, por conta, enfim, dos LEDs e essa integração da planta. E é um trabalho que acontece da seguinte forma, esses foram alguns modos de apresentação dele. Ele tem esses eletrodos que medem a condutividade, baseado lá na história do Bosé e do Baxter, medem condutividade na folha, na superfície. Essas folhas, se você colocar um multímetro, você consegue ver alguns sinais, uma flutuação de diferença de potencial elétrico. E o que a gente faz é injetar uma pequena voltagem e ver o quanto essa folha resiste a essa voltagem. É muito curioso, porque eu tenho feito isso com o pessoal da biologia, é curioso. Leva uma meia hora para começar você ter algum tipo de resposta, como se tivesse que assentar todo esse sistema. E ele começa, depois disso, a dar algumas respostas muito interessantes. Então, praticamente desenvolver essa parte eletrônica aqui, que é uma adaptação desse medidor de resposta galvânica que é para a pele humana, que eu adapto a impedância para atender as folhas. E depois aplico isso no Arduino como microcontrolador e aí trabalho essa estrutura. Aí que vem, Ellen, acho que a questão desses improvisos, dessa questão do material. Por exemplo, o fato de eu estar morando na Inglaterra e a coisa da chuva e do guarda-chuva foi muito importante na resolução desse trabalho, porque eu sabia que eu ia fazer alguma coisa com o guarda-chuva e eu tinha que resolver o problema de uma perna robótica. Então, assim, eu falei, nesse dia, que era um mês que eu tinha para resolver esse trabalho, sair, tirar do papel e fazer o trabalho, a primeira coisa que eu fiz foi desmontar o guarda-chuva e tentar achar uma forma de encaixar as pernas que mudasse o sistema de abertura dele. E aí eu fiz uma inversão e que quando ele abre essas pernas. Vocês vão ver aqui. Isso é um circuito da década de 70 também, que foi por onde eu me baseei para fazer o meu circuito, que é esse daqui, que é isso, né? Basicamente é uma ponte de resistores, no qual eu tenho um resistor vivo, que é a folha. Então, quando esse resistor varia, desequilibra essa ponte e eu tenho uma saída de sinal no outro lado. A fibra ótica, ela cria esse contexto, na verdade está ali para levar a luz para as pernas. Isso é um pouco de algumas experiências lá com o pessoal da EBA, um dos hiperorgânicos. E aqui foi a primeira filmagem que eu fiz no teste, que eu faço alguns testes com ele, que são reações à fumaça. Água, fogo. Eu confesso que eu não tomei um susto quando ela fez isso. Enfim. E aqui para fechar, esse foi o Translife. Eu achei bacana ir para a China mostrar esse trabalho e vi uma reação do público muito similar com os outros lugares, que é essa coisa de estranhar Parece que quando você junta as duas coisas, esse híbrido, ele transforma essa estrutura numa coisa estranha. Ele descaracteriza a planta, descaracteriza o robô, ele vira uma terceira coisa. Essa terceira via, essa terceira coisa que me instiga muito, me interessa pensar. Mas enfim, é isso aí. Acho que eu ficaria por aqui. Não.
essa tríade, né? E na arte contemporânea, cada trabalho inventa o seu espectador. Uhum. Eu acho que uma coisa que você pode considerar assim, mérito do seu trabalho, nesse sentido, é quando você fala que em qualquer lugar que você viajou, houve um tipo de comportamento, é que o seu trabalho está tão claro que ele foi capaz de definir a posição espectatorial que ele propõe, sem que você tenha que entrar com uma nova instruções lá, entendeu? Sem que essa interação também seja aquela coisa um pouco restrita, um pouco programadora, que muitos trabalhos interativos têm, que eles acabam programando o corpo da pessoa. Exato, exatamente. Tem um elemento da surpresa, né? Conseguiu um negócio delicado, interessante. Eu acho que isso só é possível, quer dizer, não sei se é a única forma, mas acho que o fato de você trabalhar com um organismo vivo, de verdade, eu acho que, comparando com uma obra de arte que ela é puramente tecnológica, você tem elementos não vivos, eu acho que isso traz uma riqueza analógica para o objeto que você não conseguiria alcançar de outra maneira. E as pessoas acho que se identificam muito com isso porque é mais próximo do ser humano. A arte tecnológica tem o vivo, geralmente os sensores estão, não sei se vai ser todas as artes, mas os sensores estão no humano, né? Aí os sensores estão na planta interagindo com o humano. Porque na verdade assim, tem um elemento também que é a planta é o sensor. A planta é um sensor orgânico. Porque algumas pessoas iam para lá e falavam, pô, mas onde é que está o sensor de presença? Que você passa para o sensor eletrônico. É o seguinte, é porque... Hã? Não. De uma forma de modular esse sensor vivo, biológico, para algo eletrônico. É tentar estabelecer algum tipo de conexão, de contato, né? Assim, potencialmente ele abre para muitas possibilidades, porque tem a coisa sonora, mas, por exemplo, uma das coisas que me ainda trava na questão da sonificação com as plantas é porque todos os trabalhos que eu vejo que vão nessa linha, eles impõem uma certa lógica que eu queria evitar. Eu queria pensar o que seria esse universo sonoro da planta, que eu não tenho a mínima ideia o que é. Então, criar essa metodologia para chegar aí não acho fácil. Eu confesso que até hoje eu não... Eu sou muito assim, eu só faço trabalho que, quando eu realmente vejo uma necessidade, que me motiva aquela história ali. Às vezes, quando eu fico emperrado em certas partes, assim, eu fico meio... E não consegui andar um pouco com isso. Eu não sei, ainda não vi uma porta para caminhar com essa questão sonora. Eu acho que tem uma coisa a ver com uma geometria. Às vezes eu associo muito a questão da quarta dimensão. Eu acho que assim, a gente é preso a uma lógica de terceira dimensão. Eu acho que a gente tem que ir para outras dimensões, mas que não é uma coisa fácil é uma questão de paradigma mesmo, apesar de ser uma palavra meio que já gasta, mas eu ainda acho que é a melhor palavra para pensar isso. Se você não mudar esse frame, né, essa coisa mental, você não consegue ver caminhos, mesmo naquilo que você está ali tão próximo, porque você está trazendo sempre uma bagagem, ou a maneira, ou o método que você está trabalhando, enfim. Eu acho que precisa de alguma coisa para transformar um pouco essa lógica de percepção nossa, né? E não impor uma lógica de controle sobre a coisa da planta. Eu acho que isso passa também pela sua formação, porque você está falando aqui com dois músicos. Então, estou até com o Miles Davis aqui. Então, acho que o seu percurso, pelo que eu vi, pelo que você contou, ele não passa muito por esse terreno aí, né? Então, o seu chamado está em outro lugar mesmo. Mas eu me lembro de ver você falando sobre a Lígia e sobre o Hélio, acho que na lista lá do Digital Fantasia, e o Guy Brett,
ele, de uma maneira muito sagaz, ele sugere que a Lígia e o Hélio só poderiam ter acontecido a partir do Brasil, né? Onde há realmente uma cultura de um sincretismo corporal e tal, que impregna tudo. O Hélio, quando ele vai ver as pinturas do Mondrian... Isso foi uma conversa que a gente teve no Canadá. Isso. Com a Cristina, lembra? Com a Lembro. Cristina numa mesa. Lembra você falando? Exatamente. E o Hélio, ele vai ver os quadros do Mondrian e ele fala assim, legal, eu respiro. Então, ele já interpreta a relação dele com a obra corporalmente, que é uma coisa totalmente fora do cânone moderno. E aí eles vão fazer esse salto extraordinário, por isso que eles são tão importantes, né? Que é incluir a questão do corpo antes de todo mundo, ou de uma maneira diferente. Tem um artigo do Ricardo que ele fala dessa questão da inclusão do corpo na Europa e no Brasil, e mostra que os caras lá, Piero Manzoni e Yves Klein, eles, embora tenham incluído o corpo, eles incluem o corpo numa perspectiva dualista e ascensional dessa coisa europeia de negar o corpo, e querer sempre escapar dos limites do corpo em nome de um espírito suposto, que é uma coisa profunda na cultura europeia. Então, essa negação do corpo, né? Tem um filme que chama-se Assédio, um filme do Bertolucci, não sei quem viu, mas esse filme é espetacular nesse diagnóstico dessa impossibilidade da cultura europeia de lidar com o problema do corpo. E eu também encontrei isso na Europa muitas vezes nas minhas viagens, quer dizer, o paradigma da razão é muito forte, ele está entranhado dentro dos caras, e ele é um problema tão intransponível para eles, quanto são para nós esses nossos problemas burocráticos que nós estávamos discutindo aqui. Quer dizer, quando eu vi lá na Abciber uma mesa sobre o Bruno Latour, e eu fiquei ali olhando, falando, olha que engraçado, o Ocidente não consegue mais sair do mesmo lugar, a única coisa que ele consegue é embaralhar um pouco as cartas. E para tentar ver se aparece alguma coisa nova no baralho. Mas o baralho é esse, que a história nos legou aí, e que é difícil escapar dele. E talvez as plantas possam nos ajudar, quem sabe, né? Enxergar um pouco fora desse paradigma. Na minha perspectiva, eu acho que a planta ela é muito estratégica, além de ser um elemento sensível, que tem a ver com a nossa cultura, enfim, ela está aí, ela vem por uma via que não é uma via muito lógica, mas eu aplico a lógica dela, aí é a coisa da pesquisa, né? Porque eu sei o lugar onde ela pode atuar logicamente dentro desse paradigma para criar um problema interessante. Né? Não, e é curioso, eu tive uma oportunidade bacana agora a Bienal na Noruega, e que eu tive com o Stellark. E foi muito legal ver o Stellark vendo esse trabalho. Aí, quando eu vi ele vendo o trabalho, cheguei perto dele, assim, aí ele começou a falar, você é artista? Eu falei, sou e tal. A gente se conheceu lá, não conhecia ele pessoalmente. E aí ele começou a olhar o trabalho, ele elogiou tanto esse trabalho. E logo então, assim, o elogio, não porque ele é a figura que ele é, mas porque ele fala da obsolescência do corpo, né? Ele tem mas ele é um cara muito inteligente, ele faz isso de uma forma muito inteligente, né? Então, e o que é bacana, ele coloca o corpo dele lá, porque os primeiros trabalhos dele de suspensão, Nova York, aquela coisa toda. Então, não é um cara que está aí, né, falando de um transhumanismo, sei lá, qualquer coisa, porque está no hype, aquela coisa. Não, ele vem de uma história ali que eu acho bacana. E ele vai falar justamente isso, ele fala dessa estranheza do trabalho, de uma configuração no qual esse elemento... Ele não fala especificamente da planta, mas é como que esse corpo, esse organismo aparece ali e surge de uma forma que eu acho curiosa, talvez por isso você esteja falando, parece que falta isso na cultura deles, né, de dar esse salto, né, porque meio que eles são impossibilitados, então eles ficam deslumbrados com essa possibilidade. Ele fala para mim assim, poxa, é muito fácil conseguir um trabalho interessante, uma ideia boa, isso não é difícil. Agora, executar e conseguir esse tudo, isso é muito complicado, você foi muito feliz nessa história. Então, acho que tem um pouco por aí. Não, eu vejo nesse trabalho assim, uma síntese de um monte de coisa que você mostrou, quer dizer, essa coisa do desenho, nesse cânone da arte ocidental, coisa fundamental, porque ela permite um refinamento da visualidade e um refinamento planejador também, que são fundamentais na arte, enfim,
quem tem o desenho na mão tem uma bela ferramenta para o planejamento, para o exercício, aí tem, enfim, um monte de outras coisas. Claro. E também eu acho que a coisa do guarda-chuva, assim, de você ter a sensibilidade para outra cultura lá e de perceber, é um olhar do desenho também, sabe? De perceber o olhar do caricaturista, entendeu? Que percebe essa coisa do guarda-chuva como um dado inglês, né? Do umbrella e tal. Então, é muito legal, porque esse trabalho ele não é só um construto teimoso de uma imaginação fechada em si mesma. Esse trabalho ele é fruto de uma série de experiências e diálogos e bem resolvido e sutil, né? Eu não sou de ficar elogiando trabalhos da tecnologia, eu sou um puta de um chato nesse negócio, assim, mas eu percebo que ele tem uma delicadeza, porque uma coisa que me incomoda barbaramente nesse terreno é a coisa espetacular, que a tecnologia começa a falar sozinha. E eu chamo isso de... acho que é o... Não sei se foi o Brewster ou Holmes. Holmes foi o criador do caleidoscópio. Ele dizia lá no século XIX, ele dizia assim, eu inventei um negócio que faz em 2 horas aquilo que um artista vai levar 3 anos para fazer. Né? E eu falo que a cultura digital... falo que toda máquina tem um pouco complexo de caleidoscópio, né? De fazer mais rápido e mais eficientemente, com mais produtividade, aquilo que um homem faria. E, especialmente o computador, eu falo que ele tem um complexo de caleidoscópio, porque ele quer ficar embaralhando signos e produzindo combinatórias, né? Incessantemente, numa coisa totalmente diluvial, vamos dizer assim, que nem sempre tem significado nenhum, e que a máquina aí fala sozinha, ela é um verdadeiro caleidoscópio sígnico, né? Então, quando a gente consegue escapar dessa facilidade de produção sígnica, onde a máquina está falando mais sozinha do que nesses encontros, aí começa a acontecer coisa interessante. Aí, no seu caso, você tem tudo isso. Quer dizer, você tem a planta, você tem um diálogo com uma tradição ocidental de conhecimento, você tem a coisa da cultura digital, você tem um monte de elementos. Isso dá a riqueza desse trabalho e é delicado, né? É delicado. Eu dou muito valor a coisas delicadas nesse âmbito da cultura tecnológica, porque eu acho que ela subverte essa coisa do espetáculo que é muito fácil. Muito fácil. E arte não tem nada a ver com facilidade. Arte tem a ver com dificuldade. Só para completar, assim, uma vez, já que eu estou com a camiseta do Miles Davis, o Keith Jarrett chegou para o Miles Davis, né, que ele estava tocando com o Miles naquela fase elétrica, louca e tal. Assim, pô, por que você parou de tocar aquelas baladas? Ele falou, porque eu gosto demais. Entendeu? Então, a arte não tem nada a ver com zona de conforto. Tem a ver com outra coisa. Não, pois é, isso. Eu acho que isso tudo que você falou, Sérgio, que, lógico, primeiro eu assim, fico muito feliz de ouvir, mas aponta justamente para porque eu estou tentando chamar como essa zona, esse território da discussão, quando eu falo da questão da conectividade e tal, entendeu? Como que você sai da facilidade das discussões, entendeu? Para chegar a esse lugar, que é o lugar que entra... Eu olho para esse trabalho com a surpresa, talvez, de quem olha ele de fora, porque eu também olho para ele e falo assim, nossa, como é que eu cheguei a isso? Entendeu? Isso é uma coisa que me incomoda, por um lado, que eu falo, poxa, eu queria conseguir isso novamente. Mas, assim, qual o tempo disso? Eu não sei, pode ser que leve a vida toda, pode ser que não aconteça. E eu acho que a gente tem que aceitar isso, né? E ser motivador para você balizar os caminhos que você toma. Então, acho que por isso que eu falo, tem uma questão da temporalidade, porque tem o tempo do trabalho. Eu acho que o que me ajuda muito é essa sensibilidade para poder enxergar nesses processos maquínicos, nessa coisa do guarda-chuva mesmo, que é de tocar, por isso que eu falei, eu não estou tentando trazer para um preciosismo do handmade, de fazer do artesanato, não é isso não, mas é de criar um tempo, que é um tempo de uma outra percepção. Eu precisei, a fibra ótica, por exemplo, eu sabia que tinha uma função ali, que ia ser levar a luz e tal, mas quando eu peguei a fibra ótica, eu falei, nossa, ela não é quebradiça, ela cria formas orgânicas. Então, essa forma apareceu totalmente por acaso, porque eu falei, não, essa forma vai ficar, eu vou fazer ela maior para poder ficar fazendo essas curvas. Então, essa curva tem uma coisa de um gesto ali que tem tudo a ver com desenho. Então,
as soluções são por aí. Então, assim, como que a gente encontra esse tempo nessas questões da discussão da arte e tecnologia? Por isso que eu fico muito triste com a questão da arte eletrônica, arte digital, arte tecnológica, porque a gente tenta dar um nome para uma coisa que, na verdade, é arte pura, é a coisa mais... É arte. Se não for arte, você está discutindo outra coisa, eu não sei o que é. Corporação. Né? Você está discutindo corporação, não está mais discutindo arte. Né? Mas, acho que tem um diálogo aí entre... É interessante, né? Isso é o Rio de Janeiro, porque você tem um diálogo aí montado, cara, nessa tensão que foi apontada pelo Edward ontem, e, enfim, pela Ellen também, entre o seu trabalho e o do Ricardo, como uma pequena diferença de gerações que marca assim a absorção dessa herança neoconcreta por dois caras biólogos e a emergência dessa nova situação. Né? E aí você conhece aquele texto do Guy Brett que chama Lygia Clark, 6 Células? Já leu esse texto? Não. Puta, você tem que ler, porque é justamente essa coisa que ele fala assim, olha, olhando em retrospecto, você vê a Lígia sendo provocada por uma questão, e ela fala que ela ovula até dolorosamente expelir um novo trabalho. E como a mesma questão vai se reformulando ao longo do trabalho dela, até chegar numa hora que ela diz que não faz mais arte, o que ela faz é terapia. E aí ela entra numa situação louca que os artistas acham que ela pirou e os terapeutas não aceitam ela como terapeuta. Então ela cai num lugar que ela inventou e que hoje só é recuperável. Hoje é recuperável pelos dois terrenos, porque o Lula Vanderlei trabalha a herança da Lígia numa clínica com resultados extraordinários e ela é acolhida no território da arte como artista. Né? Mas ali, nos anos 80, quando ela morreu, ela era louca. Então, esse tempo da criação teve uma linda passagem pela Sorbonne, lá na Europa. Né? Lá na Europa, ela ficou lá e fez experiências muito legais e tal. Mas aqui no Brasil, isso anos 70. Anos 70 é bem mais aberto que anos 80. Eu tenho umas questões com os anos 80, mas aí eu acho que tem muita coisa aí. Porque eu acho que aí eu tenho uma questão muito forte com os anos 70. Eu me sinto muito ligado àquilo lá existencialmente. Me emociona muito. Eu vi o filme agora da Tropicália. Eu fico assim emocionado com aquele Jorge Maltner, aquelas figuras, e um certo lugar ali que os anos 80 encerraram. Então, os anos 80, quem vinha da experiência existencial dos anos 70, que era referência para mim, viu os anos 80 como um espaço sinistro. E a gente demorou para se achar depois. Né? Nós vivemos um tempo, de certa maneira, que não se encontrou no nosso tempo. Foi o nosso tempo, e ao mesmo tempo não foi. Não foi. E o Ricardo tem bastante coisa sobre, a gente conversa muito sobre esse assunto aí. Então, os anos 80, José Celso totalmente fora da cultura, a morte do Hélio, a morte do cara, o cara dos Mutantes ficando louco, a morte da Lígia, a morte do Glauber, o Itamar Assunção totalmente fora da cultura, entendeu? Na periferia. Quer dizer, a herança setentista ela foi banida do mainstream da cultura ali. Aí a chegada do Reagan, da Thatcher, o esgotamento da Guerra Fria que resulta numa queda do muro e, finalmente, na saída do poder público da cultura e entrega da cultura à iniciativa privada. Tem milhares de questões ali. Super, super rico para entender o nosso momento contemporâneo aí. Mas, enfim, o seu trabalho, eu acho que ele pode ser pensado dentro dessa linhagem. E também, em São Paulo, o trabalho do Cláudio Bueno, Sim. que também é um trabalho estava junto lá no México. Que na palestra que eu fiz no FA, eu falava que é interessante como você localiza essas linhas, porque, de repente, sem conhecer a história dos vestíveis na arte brasileira, ele vai fazer um negócio que ele chama de vestível. Então, agora, você encontra os vestíveis na Lígia, no Hélio, aliás, mais no Hélio, né? Você encontra os vestíveis no Hélio, você encontra os vestíveis no Ricardo, você encontra os vestíveis na Laura Lima e, finalmente, você encontra os vestíveis no Cláudio Bueno.
Então, você encontra, de repente, linhagens interessantes que dão linhas de continuidade entre a arte contemporânea e pessoas que estão trabalhando nesse terreno da arte eletrônica. Mais interessante do que ficar pensando nessas categorias do que é mídia arte, do que é blá, 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 blá. Não, entendeu? Tem que encontrar outras linhas de interpretação disso daí. Porque, claro, há rupturas, mas há continuidades também, como bem diz o Bruno Latour. Quer dizer, não é assim, acabou um período, começa outro, entendeu? As coisas estão gestando enquanto um está acontecendo. Então, você, na verdade, não consegue definir, que nem diz o Merleau-Ponty, onde acaba o latim e começa o francês. Você não consegue, entendeu? Uma coisa está nascendo dentro da outra. Então. A gente tem mais. Você já falou? Deixa eu estava vendo se. Você quer terminar em quanto tempo? Eu quero terminar em 5 minutos. Para a gente dar uma meio de 15, a gente tem que sair daqui para o almoço. Porque tem que fechar o auditório. A não ser que a gente continue a conversa aqui fora, sei lá, no almoço. Tem umas coisas bem militares, assim. Não, a gente não pode, por causa do auditório que tem que fechar. Não aqui. Não, lembra da coisa do almoço, né? E o auditório não pode estar aberto, então esse é o problema. Ele tem as regras, assim. O CBTR, o auditório não pode estar sem funcionar. Não, vai lá. É só isso. Precisa de microfone? Acho que para gravar. Tá. Na verdade, não sei se minha pergunta eu vou falar de padrões, estão falando de outras coisas, mas assim, é possível observar assim, padrões de resposta das plantas para estímulos específicos, assim, quando alguém se aproxima com uma determinada intenção, ela responde de uma forma. Quando é o fogo, ela responde de uma outra forma. Isso é bem estabelecido, assim, é possível? Não, então, isso está sendo uma continuidade dessa pesquisa, que é aí que eu tenho conversado mais com o pessoal da biologia, porque isso envolve análise de sinais. Né? Então, o que a gente conseguiu identificar é que existe, sim, um sinal que é significante para esses estresses, né, que são basicamente... No caso da planta, nesse trabalho meu, essa resposta desse input de gás carbônico, essa coisa da temperatura, que é coisa... O nome breathing ele tem a ver com essa questão mesmo de você soltar o ar próximo à folha, né, que dá uma resposta que eu não estava nem contando antes, que eu achava que era mais uma questão ou do toque, ou então no tempo, nessa dinâmica da planta durante o dia, isso variar e tal. Enfim, quando a gente mede ali, a gente tem uma resposta que é muito de amplitude do sinal, ele cresce ou diminui e tal. Só que existe uma coisa da frequência. Então, você pode aplicar algumas fórmulas para ver a frequência e tentar encontrar nessa frequência alguma coisa que seja esse padrão que você está falando. Isso a gente está começando a fazer, porque uma das coisas que me interessa muito são esses processos de biocomunicação entre as plantas. Por exemplo, eu vi tem um vídeo, está até na internet, da Universidade de Exeter, na Inglaterra, que eles fazem uma coisa muito bacana, mas é com câmera, que parece que ser uma câmera que ela registra emissão gasosa, e eles colocam uma planta dentro de um aquário. Na verdade, ele pega um aquário de vidro e tem 3 plantas da mesma espécie, ele tira uma planta, ele corta as folhas. Depois ele volta com essa planta para o local onde estão as outras 2 plantas e deixa com essa câmera registrando. E você vai ver o seguinte, que ela começa a pulsar, essa emissão gasosa começa a pulsar, e as outras 2 começam a pulsar no mesmo ritmo. Então, essa ritmicidade, isso aí tudo tem a ver com essa frequência e com um estímulo específico. Seria uma forma de você aferir isso. Mas o trabalho do Mancusi também tem
são respostas muito específicas, por exemplo, para inseticida ou então para insetos, mas eu não estou fazendo, eu não tenho nenhuma resposta desse tipo, porque o sistema que eu uso é muito simples, eu só pego a amplitude do sinal. Mas a pesquisa está toda muito nessa direção, porque definindo isso você consegue, enfim, estruturar sistemas super complexos. Cientificamente, para a parte produtiva e funcional, é muito interessante. Eu estou fazendo trabalho com um pesquisador da UNOS. Ele viu o meu trabalho aí, mandou um e-mail para mim, a gente fez contato, fui para a UNOS dar uma palestra, e eu deixei um sistema com ele. Ele está fazendo exatamente isso, fazendo análise desses sinais para ver, aplicando, que chama de transformada de Fourier, para fazer... Você é da área de biologia? Não. Eu sou de biomedicina, né? Ciências biológicas, de alguma forma. E aí a gente trabalha com ressonância magnética funcional, análise de padrões também. Pô, então, E bacana. Mas tem o pessoal da biologia bem forte lá no fundão, né? O pessoal do Capim-Limão, que faz vários projetos com plantas, e eles com certeza ficariam encantados. Pois é, eu estou falando com essa professora da biologia molecular. Ela trabalha a nível de DNA para fazer com os marcadores lá. Ela sabe quando essas bactérias que ela coloca, elas melhoram a condução de nitrogênio, acho que é nitrogênio pelas raízes. Só que ela faz isso, tira fotografia e tal, é uma coisa fora do tempo, né? Ela cria uma coisa em tempo real. Então a gente está tentando fazer essa medição dela junto com esse meu sistema para ver se a gente consegue um resultado que com o meu sistema eu posso mostrar em tempo real quando as bactérias afetam. Mas depois me manda um e-mail para a gente se falar. Quero saber desses contatos.